Olá, seja bem-vindo. Hoje a gente vai dar continuação à leitura do livro que é Espiritismo por Allan Kardec. No último vídeo, a gente tinha parado num determinado momento onde Kardec está interagindo com uma pessoa que ele chama o visitante, né? A gente já tinha explicado aqui que o primeiro capítulo do livro tem três diálogos. Nós estamos no momento no primeiro diálogo e não dá para ler o diálogo inteiro de uma vez porque é muito longo. Então a gente está lendo as interações entre o Kardec e o visitante e a gente para 10 minutinhos mais ou menos, para e continua no próximo vídeo, tá bom? Então hoje a gente está pegando, retomando a leitura de onde o Kardec disse que o visitante talvez estivesse indo ver Kardec com a impressão, com o pensamento de que Kardec era louco, né? E que por isso mesmo Kardec não queria convencê-lo de nada para que ele não se colocasse numa condição de ser considerado louco. Ou seja, você precisa assistir o vídeo para entender exatamente a maneira como eu estou colocando isso aqui, mas em outras palavras, na minha opinião, Kardec está sendo bem irônico porque o visitante parece não estar com boas intenções, né? Então, a partir desse momento, dessa consideração dele acerca do que o visitante pensava dele a caminho de encontrar com Kardec, o visitante diz: o homem pode enganar-se, deixar-se iludir, sem que por isso seja louco. Aí o Kardec responde: dizei logo, acreditais, como muitos, que isso é moda que durará certo tempo, mas deveis convir que um passatempo que em alguns anos tem conquistado milhões de partidários em todos os países, que conta entre seus adeptos sábios de toda a ordem, que se propaga de preferência nas classes mais esclarecidas, é mania singular que merece ser examinada. Aí o visitante diz: tenho minhas ideias a respeito, é certo. Porém, elas não se acham tão absolutamente firmadas, que não consinta em sacrificá-las à evidência. Disse-vos que teríeis certo interesse em me convencer. Confesso-vos que tenciono publicar um livro em que me proponho demonstrar ex professo a minha opinião sobre o que considero um erro. E como esse livro deve produzir efeito, dando um golpe no espiritismo, eu deixaria de publicá-lo caso ficasse evidenciado ou ficasse convencido da realidade da vossa doutrina. E eu não expliquei o que é ex-professo aqui, porque o Kardec vai fazer isso para a gente. Então vamos lá. Kardec responde: eu sentiria que ficasseis privado do que vos pode proporcionar um livro que deve produzir tanto efeito. Além disso, não tenho interesse algum em impedir a sua publicação. Ao contrário, desejo-lhe grande circulação, porque assim ele nos servirá de prospecto e anúncio. Ou seja, o Kardec quer mais é que o livro seja publicado para que mais pessoas ouçam falar sobre espiritismo. Continuando, Kardec diz: a nossa atenção é sempre chamada sobre aquilo que vemos atacado. Há muita gente que quer ver os prós e os contras, e as críticas, e a crítica faz aparecer a verdade, mesmo aos olhos daqueles que não a procuravam aí. É assim que muitas vezes, sem querer, se faz reclamo do que se quer combater. A questão dos espíritos é, por outro lado, tão palpitante de interesse, choca a tal ponto a curiosidade,
que basta assinalar a atenção para que nasça o desejo de aprofundá-la. Então, o Kardec está explicando aqui: olha, eu não tenho problema com você publicando o livro, porque, em primeiro lugar, eu acho que ele está dizendo que eu não estou nem aí com o seu livro, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, publicando o livro, ao invés de me atacar, você, na verdade, está gerando interesse sobre o assunto e as pessoas vão ficar curiosas, e isso vai trazer mais gente para perto para aprender. Aí o visitante responde: então, no vosso entender, a crítica para nada serve? A opinião pública nada vale? Kardec diz: não considero a crítica como expressão da opinião pública, mas como juízo individual. Olha que interessante. Que bem pode enganar-se. Vou repetir. Ele diz: não considero a crítica como expressão da opinião pública, mas como juízo individual que bem pode enganar-se. Lide a história e vereis quantos trabalhos importantes foram, ao aparecer, criticados, sem que isso os excluísse do número das grandes obras. Quando, porém, uma coisa é má, não é elogio que a torne boa. Se o espiritismo é uma falsidade, ele cairá por si mesmo. Porém, é uma verdade. Não há diatribe que possa fazer dele uma mentira. Ao nosso modo de ver, vosso livro, perdão, ao nosso modo de ver, vosso livro não será mais que uma apreciação pessoal. A verdadeira opinião pública decidirá da justeza dos vossos conceitos. Procurarão examinar. Se mais tarde reconhecerem que vos enganastes, vosso livro se tornará ridículo. Como os que não há muito foram publicados contra as teorias da circulação do sangue, da vacina, etc. Esquecia-me, porém, que íeis tratar a questão ex professo. Aí ele vai explicar. O que equivale dizer que a estudastes sob todas as suas faces, que vistes tudo o que se pode ver, lestes tudo o que sobre a matéria se tem escrito. Analisastes e comparastes as diversas opiniões que vos achastes nas melhores condições de observação pessoal, que durante anos lhes consagrastes vigílias, em suma, que nada desprezastes para chegar à verdade. Devo crer que tal se deu, se sois um homem sério, porque somente aquele que fez tudo isso pode dizer que fala com conhecimento de causa. Que juízo formareis de um homem que, sem conhecimento de literatura, sem ter estudado pintura, sem se erigisse um censor de uma obra literária ou de um quadro? É de lógica elementar que o crítico conheça, não superficialmente, mas a fundo, aquilo que fala, aquilo de que fala, sem o que sua opinião não tem valor. Para combater um cálculo, é necessário opor-se-lhe outro cálculo, o que exige saber calcular. O crítico não se deve limitar a dizer que tal coisa é boa ou má. É preciso que justifique a opinião por uma demonstração clara e categórica, baseada sobre os princípios da arte ou ciência a que pertence o objeto da crítica. Como poderá fazê-lo quando não conhecer esses princípios?
Não tenho ideia da mecânica. Podereis apreciar as qualidades ou os defeitos de determinada máquina? Não. Pois bem, o vosso juízo acerca do espiritismo, que aliás não conheceis, não pode ter mais valor que o que nas condições acima emitisseis sobre a aludida máquina. A cada passo podereis apanhado em flagrante delito de ignorância, porque aqueles que têm estudado a matéria virão logo que a desconheceis, donde concluirão que não sois um homem sério ou que agis de má fé, expondo-vos, portanto, a receber, quer num, quer no outro caso, desmentindo pouco lisonjeiro ao vosso amor próprio. O Kardec aqui está dizendo o seguinte: para a pessoa fazer uma coisa ex professo, quer dizer que a pessoa fez de tudo para entender o assunto, antes de publicar a sua opinião sobre o assunto. E esse senhor ou senhora, né, não dá para saber, o visitante ou a visitante, está, se posicionando de maneira a Kardec dá a entender que o livro que essa pessoa vai publicar está fadado ao insucesso, porque a pessoa de fato não fez nenhuma pesquisa aprofundada para poder emitir uma crítica. E então ele acredita que esse livro vai cair por conta própria, né, ninguém tem que fazer mais nada com relação a isso. Aqui eu vou chamar a atenção da gente para um comentário pessoal. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas as vezes a gente fala de uma coisa que a gente não tem conhecimento, critica uma coisa que a gente não tem conhecimento nenhum, ou básico, ou superficial, né? Talvez, eu acho que é um momento de reflexão para todos nós, inclusive para mim, obviamente. No sentido de que, antes da gente falar e criticar alguma coisa, pensemos com cuidado. Eu realmente sei desse assunto? Eu realmente sei os detalhes desse assunto para poder emitir uma opinião? Enfim. Fica aí a sugestão, né, de reflexão que, como eu disse, é para mim também. Eu vou ler mais aliás, gente, eu acho que eu vou ter que parar aqui, porque a próxima fala do Kardec é mais 10 minutos, e eu não quero que esse vídeo fique muito longo, como eu já disse anteriormente, para dar tempo de todo mundo ouvir à medida que a gente vai, postando os vídeos, né. Então é isso. Semana que vem ou assim que possível. Aliás, eu quero pedir desculpas de não ter conseguido fazer esse vídeo antes. Quando eu dou uma sumida assim, pode ter certeza que tá caos total, tá bom? Me desculpem. Mas, à medida do possível, a gente continua com a leitura. Então, a gente se vê na próxima. Até mais. Muito obrigada.